imagina você está andando na rua, alguém tocar no seu ombro e segundos depois você acredita que o teu órgão genital desapareceu. O que aconteceu com o seu órgão genital? Epá, entrou mesmo, mas se não entrou todo, só ficou um pouco fora. Parece filme de terror, mas isso causou pânico real em Angola e Moçambique e até mortes. Hoje eu vou explicar o que realmente aconteceu. Vem aqui. Então, recentemente, há um mês ou 2 meses, aconteceu alguns casos bem curiosos lá em Angola e não só, em Moçambique também, mas eu falo particularmente da Angola. É, uma província lá do norte de Angola, chamada Lunda Norte, começou a haver rumores de que alguém passava pela rua e tocava nos homens e os seus órgãos genitais sumiam. E aí começou a dar um barulho lá naquela província primeiro, né? E diziam que o suposto homem era cidadão da República Democrática do Congo. É um país vizinho de Angola. Aí começou e tal. E mais tarde o boato foi se espalhando pela internet. No Facebook as pessoas partilhavam em massa, no WhatsApp também. E o caso foi se alastrando e chegou até em províncias como Luanda, que é a capital, e Benguela, lá em Angola. E isso aí deu bastante problema. Vamos entender aqui, eh, vamos explicar mais um pouquinho sobre o caso, vamos dar nossas opiniões e tudo mais. Então vamos explorar um pouquinho o assunto aqui. eh, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto, porque é muito curioso, né? Então, eu vou querer saber aqui a opinião do colega aqui, né? O que que acha dessa situação toda? O que que você pensa sobre isso? As consequências são várias sobre essa especulação. Mito ou verdade, ainda não soubemos. Mas a certeza que temos é que tem evidências práticas de violência física e pânico sociais, principalmente em locais públicos. Eu vi vídeos, mano, a circular no Facebook de um pai que era espancado em frente de populações. E ao lado parecia que tinha filho dele. Então isso é algo que eu levo como eu considero isso uma marca, uma cicatriz psicológica na cabeça desse parente ou do seu filho. E ainda tem mais, tem pessoas que são acusadas de bruxos, feiticeiros. Imagina uma senhora inocente saindo de casa para indo para a praça, para o mercado, fazer um ganha-pão para levar para sua família e de repente é espancado porque tocou alguém, mano. Porque eu não sei, né? Talvez tem pessoas que já têm o órgão muito pequeno ou estão frustrados, não sei, e procuram uma pessoa para desabafar ou para descarregar o ódio que ela sente, né? Isso é uma coisa que eu acho muito grave, muito grave. É uma sociedade doentia que a gente tem atualmente. Porque uma coisa sem prova, não é uma justiça, apenas você está a ouvir relatos orais da boca das pessoas e você confirma que isso é verdade e passa a atacar os outros, mano. Algo É, muito, muito estranho. eu acho que esses casos aí é, são para distrair a população. O primeiro pensamento que eu tive é esse. Quando eu ouvi essas notícias, eu pensei. Porque não é a primeira vez que acontece, tipo, quando tem algo político, né? Um evento político importante no país, eles sempre vêm com esse tipo de coisa para distrair a população, é sempre assim. Ou vaza o vídeo de alguém, ou alguém faz uma porcaria, aí distrai a população, aí o político faz o que ele bem entender, né? Então, meu primeiro ponto eu acho que é esse aí. Eu acho que foi para distrair a população. Isso aí não passa de fake news. E eu acho que foi criado pelos serviços de inteligência lá de Angola, né, no caso. E esse caso aí, infelizmente, tirou a vida de bastante gente, tal como ele disse aqui. Eh, e teve pessoas que acusaram outras pessoas e depois, quando foram levados pela polícia, eles disseram que não, eu pensei assim, porque eu tive a ideia de que o meu órgão genital estava diminuindo. Meu, depois da pessoa levar tanta porrada, você diz isso? É complicado, né? É complicado, mas esses casos aí teve mortes, teve roubos, porque enquanto os outros se distraíam, por exemplo, em lugares onde tem comércio, né, enquanto os outros batiam lá, outros aproveitavam saquear comércios. E eu acho que esse caso aí foi uma farsa. Eu não acredito que alguém vindo e tocando em você, o seu órgão já
desaparece, né? E temos aí também algumas explicações científicas sobre esses casos aí, né? Vou deixar aqui o cara falar um pouquinho, né? Fala aí. É, Epa. Sobre isso ser algo científico, eu não tenho muita bagagem, não tenho muito argumento para falar no ponto de vista científico. Mas, como é que eu posso falar? Eh, Como se fosse um medo cultural, eu concordo que sim. Como? Eh, atualmente, a sociedade, atualmente a sociedade tem sido mais assim sensual ou exposto, né, a coisas eh, muito íntimas. Então daí as pessoas que estão talvez estressadas, talvez tenham outro problema no seu relacionamento, aproveitam jogar essa culpa em fenômenos sobrenaturais para poder esconder a incapacidade dele em termos sexuais, né? Os órgãos genitais são pequenos, então têm dificuldade nos relacionamentos, talvez. Então, talvez esse é um jogo, né? Que esses tipos de pessoas que sofrem esse preconceito por ter um tamanho não normal na sociedade aproveitam isso para fazer o jogo dessa forma. É assim que eu acho. E outra razão eu posso atribuir é algo assim xenofóbico isso. É querer atribuir culpa em países vizinhos, como por exemplo lá tem o Congo e tem a Namíbia, por exemplo, né? E aí, mas é mais o Congo que passa mais mal com isso. Então eu acho que é mais assim, mais algum preconceito cultural, uma forma de denigrir a imagem do outro. Mas não, uma resposta assim cientificamente eu não tenho assim muito conhecimento sobre isso, mas é isso que eu acho. É mais o preconceito, eh, e a inferioridade, o complexo. É isso que eu acho mais. bom, em termos científicos, isso aí deve ser efeito psicológico, né? Efeito psicológico. Há muita gente que, quando tá com problema, por exemplo, ansiedade aguda e medo, pode levar a esse tipo de situação. Aí depois só vocês pesquisarem aí. Também tem a síndrome de Coró. Aham. E também o medo cultural. O medo cultural entra aqui por causa do feitiço. Lá na África, infelizmente, as pessoas vivem muitos anos atrás, no passado. Então, tem muita gente com medo de feitiço, bruxaria, essas coisas aí. Então, aquilo é uma coisa que meio que fica na cabeça da pessoa, sabe? Então, basta ela ouvir qualquer coisa, ela já acredita. Então, quando a pessoa passa a acreditar num tipo de coisa como essa, e alguém ser tocado, por exemplo, com uma pessoa estranha, de maneira diferente, aí com ele associa essa coisa aí, sabe? O psicológico. E na cabeça dele já vem que, ah, não, sabe? Vem que o cara, só de tocar nele, o pênis desapareceu. E só dele colocar aquela negatividade na cabeça, ele ao ver o negócio dele, ele acha que o negócio sumiu mesmo. Mas não, é psicológico, sabe? É coisa da cabeça dele. Então, com isso aqui, eu vou fazer aqui a minha reflexão pessoal e depois deixo aqui para ele. Aqui eu gostaria de falar sobre como as redes sociais espalham o medo. As redes sociais eu acho bom, mas infelizmente também tem os seus lados ruins, como nesse caso aí, né, que teve pessoas que perderam a vida por causa de uma fake news, porque o governo, a propósito, o governo já veio e desmentiu, já disse que esses casos aí eram mentira. A Polícia Nacional de Angola já disse que era mentira, que não teve nada a pessoas a fazerem isso, né? Então eu acho que nesse caso aí a internet foi mal usada, pessoas perderam a vida, infelizmente. E é isso aí, né? E também eu ia falar sobre, ainda sobre as redes sociais, eu ia apelar aqui ao povo para não acreditar em tudo que vê nas redes sociais. Não acreditem, nem tudo que tu vê nas redes sociais é verdadeiro, né? E isso mostra também o problema com a educação e informação. Em Angola acho que temos esse problema aí. É um problema agudo em Angola. É um problema agudo. É um problema agudo e as pessoas acreditam em tudo que vem. Eh, É claro que tem que respeitar também, por exemplo, as culturas, né? Mas não tem que acreditar também em tudo que é cultural, né? Porque cultural a coisa passa a ser uma verdade. Então,
informem-se mais, procurem saber antes de tomar certas ações. É isso aí, essa é a minha reflexão pessoal. Agora eu deixo aqui para ele. Então, a minha reflexão pessoal é. Eu acho que o, o governo, o governo deveria fazer mais campanhas de simpatização. Se simpatizar com certos povos, com certas etnias que existem, as diferenças que existem dentro do país. Porque eu acho que isso é uma ideologia pós-colônio que continua até agora, de, de querer demonizar, denigrir a imagem de certos povos, né? Eu falo mais povo porque Angola é um país grande e com muitas etnias, assim como tem muitas línguas. Então, o governo deveria fazer esse papel, investir bastante nisso. Porque as redes sociais em Angola, você usa, mas cada um usa sem fonte concreta, onde vem o assunto. Não tem uma fonte concreta. Então, praticamente tem muita desinformação devido a isso. Cada pessoa aproveita a fazer o seu pão da sua forma, sem saber para quem e para onde vai a informação. E aí temos, por exemplo, o Facebook, que está cheio de desinformação em Angola. TikTok também está no mesmo caminho. E voltando naquilo que eu disse, a simpatização vai ajudar a diminuir bastante esses preconceitos, essas xenofobias que existem no país. Porque eu acho que isso é um impedimento para o avanço populacional ou para a evolução de uma nação. O preconceito de querer achar que uma pessoa, porque é do Congo ou da Namíbia, qualquer outra parte do país que seja, estando em Angola, ele merece ser jogado toda a culpa. Não, não é assim que deve funcionar. Então, eu apelo que as pessoas tenham mais o costume de apurar as informações antes de espalhar para outras pessoas. Porque é muito triste ver pais de família ser agredidos na rua. E as pessoas ficam lá filmando, pegar aquele conteúdo e fazer qualquer coisa, talvez viralizar no TikTok, no Facebook, sem saber a consequência social que vai deixando para o país, né? E isso quebra o avanço. Quebra o avanço. Então, eu toco na mesma tecla. O governo tem que fazer campanha de sensibilização contra a população. A justiça se faz na instituição, não pelas mãos da população em plena luz do dia. É isso que eu acho. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, vem mais vídeos como este. É nós, estamos juntos e forte abraço.